os números complexos. Vamos entender por que surgiram esses números complexos? Quando a gente tentava resolver, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, o que a gente falava? Que não existe raiz para menos 4. Mas você lembra de um detalhezinho? A gente falava que não existe raiz real. Então, se o seu professor tinha o cuidado de falar que não existe uma raiz real, então você se pergunta, tá, se não existe uma raiz real, quer dizer que pode existir algum tipo de raiz. Sim, vai existir uma raiz complexa. A raiz de menos 4 é 2i. E logo a gente explica de onde que vem esse i, por que que faz assim. Mas aqui é para contextualizar, porque principalmente você se debate muito com isso quando você está estudando a equação do segundo grau e o seu delta dá negativo. Então você fala que não existe raiz real. Aí você pergunta, professor, mas de onde que vem esse 2i? Por que i? Esse i vai ser a nossa unidade imaginária. Então o i aqui vai ser a nossa unidade imaginária. Então, resumindo, para que surgiram os números complexos? Os números complexos surgiram da necessidade de se tirar raiz, né? Quando eu falo raiz, está raiz de índice par. Aqui no caso, como não está escrito, é uma raiz quadrada. Então, raiz de índice par de número negativo não era possível nos números reais, mas é possível nos números complexos. Mas por que, professor? Por que só índice par? Porque de índice ímpar tinha, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Existe, é real, é menos 2. Por que é menos 2? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Beleza? Então, muito cuidado. Índice par é que a gente não tem um resultado, né, quando temos aqui dentro da raiz um número negativo. E voltando a essa unidade imaginária, o que é essa unidade imaginária? É a parte aqui que nos permite resolver essa raiz. Tá? Logo a gente chega em como resolver, que é a raiz de menos 4, o porquê que dá aí. Mas de onde que vem essa unidade imaginária? Essa unidade imaginária ela nada mais é que é o seguinte, ó, a gente fala que i ao quadrado é igual a menos 1. Essa é a nossa unidade imaginária. Mas aí você pensa, professor, mas como que um número ao quadrado vai dar um número negativo? Essa é a sacada da unidade imaginária. Ela é definida assim, i ao quadrado é igual a menos 1. E isso nos permite resolver essas raízes, né? Vou chamar só de raízes, tá? Mas considerem raízes de índice ímpar. Permite resolver essas raízes negativas. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, quando a gente pegar 2i e elevar ao quadrado, se raiz quadrada de menos 4 é 2i, então quer dizer que 2i ao quadrado é igual a menos 4. Então vamos lembrar aqui da propriedade, né? Eu tenho aqui uma potência de um produto. Então eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Só que i elevado ao quadrado, quanto que é aqui? Ó? Menos 1. Então fica 4 vezes menos 1, que dá menos 4. E isso resolve o nosso problema de encontrar raízes de índice par de números negativos. Agora nós já sabemos o que é uma unidade imaginária. Depois falaremos direitinho o que dá para fazer com ela. Mas e aí, como é que eu escrevo um número complexo? Um número complexo ele é escrito na forma A mais BI, onde A e B são números reais e I é a nossa unidade imaginária. Nesse A mais BI, nós podemos dividir ele em duas partes. A primeira parte aqui a gente chama de parte real do número complexo, e essa segunda parte aqui a gente chama de parte imaginária, justamente por conta ali da nossa unidade imaginária. Vamos um exemplo aqui de número complexo? 2 mais i é um número complexo, 3 menos i é um número complexo, 7 mais raiz de 2i é um número complexo, 1 menos i é um número complexo. Repara que aqui nesses quatro exemplos eu tenho tanto a parte real
quanto à parte imaginária. Parte real 2, parte imaginária i ou 1i. 3 menos i, parte real 3, parte imaginária menos i. Parte real 7, parte real imaginária, raiz de 2i. E aqui no último, ó, parte real 1, parte imaginária menos i. Mas eu posso ter um número puramente real, por exemplo, o número 11. Ou 11 mais 0i. Só que 0 vezes i, 0 vezes qualquer coisa, isso aqui vai dar 0. Então aqui eu teria um número puramente real. Eu posso ter um número também puramente imaginário, por exemplo, 0 mais 4i, que a gente pode escrever apenas como 4i. Então essas são algumas formas de representar um número complexo. Tá, e o que dá para fazer com esses números complexos? Dá para a gente fazer as operações, né? Dá para a gente fazer soma e subtração. Então, soma e subtração, vamos considerar aqui que subtração é um caso particular da soma. Então, se a gente tem um número, por exemplo, 2 mais i mais, ó, estou separando aqui, dando um espaço proposital, tá? Mais 5 mais 4i. Como que eu vou somar esses dois números complexos? Lembrando aqui, estou representando aqui com a distância para ficar fácil de visualizar. Para fazer essa operação aqui, o que eu vou fazer? Eu somo parte real com parte real, então vai ficar 2 mais 5, 7. Somo parte imaginária com parte imaginária. 1i mais 4i mais 5i. Então é possível somar números complexos. Também é possível subtrair. Por exemplo, 3 mais i menos 4 mais, vamos colocar aqui, mais 2i. Lembrando que esse menos aqui está subtraindo todo esse número complexo, e a gente então vai fazer aqui um joguinho do sinal. Vai ficar 3 mais i, tá? Vou dar aquele espaço aqui proposital, ó. Menos vezes mais fica menos 4, menos vezes mais, menos 2i. Logo, agora eu vou poder pegar parte real com parte real. 3 menos 4 dá menos 1. Parte imaginária com parte imaginária. 1i menos 2i menos i. Então, podemos somar e podemos subtrair números complexos. Podemos também multiplicar. Como que eu vou multiplicar números complexos? Do mesmo jeito que a gente multiplica números reais. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. 2 mais i. Vou separar eles por parêntese para indicar que eu estou multiplicando. Vezes 3 mais 2i. Em muitos livros já tem uma formulazinha. Você pega o primeiro, menos o produto do primeiro mais o segundo, menos o outro, etc. Eu não decoro essa fórmula por quê? Eu faço aqui, ó, a nossa distributiva. 2 vezes 3. Eu vou escrever em vermelho, tá? Dá 6. 2 vezes 2i dá mais 4i. Agora eu vou multiplicar o i. I vezes 3 mais 3i. I vezes 2i vai dar mais 2i ao quadrado, né? I vezes i dá i ao quadrado. Deixa eu consertar aqui. I ao quadrado. Tá, e agora? O que dá para fazer aqui? Agora eu vou somar parte real com parte real. Cadê outra parte real? Ainda não tem, né? Parte imaginária com parte imaginária. Mas esse i ao quadrado, lembra que falamos que i ao quadrado é igual a menos 1? Então, toda vez que aparecer i ao quadrado, a gente pode trocar por menos 1. Então, vai ficar 6 mais 4i mais 3i mais 2 vezes o i ao quadrado, que é menos 1. Então, fazendo essa multiplicação no final ficou 6 mais 4i mais 3i, 2 vezes menos 1, menos 2. Ah, agora nós temos parte real, 6 menos 2, que dá 4. E parte imaginária, 4 mais 3 dá 7i. Então, para multiplicar números complexos, eu posso usar aqui a propriedade distributiva tranquilamente. Dividir
Será que é possível fazer divisão de números complexos? É sim. Só que para fazer a divisão eu preciso primeiro definir o que é o conjugado de um número complexo. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, o conjugado de um complexo. Vamos pegar um complexo genérico, A mais BI. O conjugado desse A mais BI, tá? Vamos chamar esse A mais BI de Z. Então esse Z é o complexo A mais BI. O conjugado de Z, que a gente chama aqui de Z barra, nada mais é do que A menos BI. O que eu fiz? Eu troquei o sinal da parte imaginária. Esse é o conjugado de um número complexo. E para que eu preciso desse conjugado? Para fazer a divisão. Então, por exemplo, para me dividir aqui dois complexos, imagina que eu vou pegar 2 mais i dividido por 1 mais i. Para eu dividir um número complexo, o que eu preciso de fazer? Primeiro, eu tenho interesse em eliminar essa parte complexa aqui no meu denominador. Olha o que eu faço. Eu vou multiplicar toda essa fração pelo conjugado do denominador. Se 1 mais i é o nosso complexo, ó, 1 mais i é o complexo, o conjugado dele é 1 menos i. Então, eu vou multiplicar por 1 menos i dividido por 1 menos i. Professor, posso fazer isso? Pode, com certeza. Por quê? Eu estou multiplicando essa fração por 1. Mas como assim por 1? 1 menos i dividido por 1 menos i é 1. Eu estou dividindo um número por ele mesmo. Então, multiplicar esse primeiro número todo por 1 não faz diferença. O que me dá o seguinte número. 2 mais i, tá? Primeiro a parte de cima, vezes 1 menos i. A parte de baixo eu tenho 1 mais i vezes 1 menos i. Perceba que aqui de baixo apareceu um produto notável, né? O produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ah, professor, eu esqueci o que é isso. Vou fazer a continha aqui rapidinho no cantinho. 1 mais i vezes 1 menos i, para a gente não usar a propriedade ali do produto notável. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i dá menos i. 1 vezes i ou i vezes 1 dá i. I mais i vezes i, mais vezes menos, i vezes i ao quadrado. Olha o que aconteceu. Menos i mais i dá zero. O que sobra? 1 menos i ao quadrado. Sobrou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então fica 1 menos, o i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Menos com menos dá mais, e aqui então dá 2. Olha o que aconteceu. No denominador aqui agora a gente não tem mais um número complexo. No denominador temos um número real, que é 2. Podemos considerar que é um complexo, né? Mas nesse caso um real puro. A gente poderia colocar mais 0i aqui, mas para a gente não ajuda muito. Agora vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos i, menos 2i. I vezes 1 dá i, mais i vezes menos i ao quadrado. Então vai ficar 2, ó, menos 2i mais i dá menos i. E menos i ao quadrado, ó, já vimos que menos i ao quadrado aqui acaba dando 1, né? Porque fica menos 1, menos 1, e dá 1. Então, mais 1 dividido por 2. Então, isso ficou 2 mais 1, 3, menos i sobre 2. Então, é assim que faz a divisão de números complexos, tá? Ah, professor, achei muito complicado. Não é complicado. O único cuidado que você tem que ter aqui é de multiplicar, né, esse quociente aqui de complexos pelo conjugado do denominador. Por que a gente faz isso? Quando a gente multiplica pelo conjugado do denominador, acaba que a gente vai cair aqui num produto notável, e aí esse produto notável, fatalmente, quando a gente fazer o quadrado do segundo, essa parte imaginária vai acabar se transformando em menos 1. Beleza? Então fica
2. Isso acontece para todos os números aqui embaixo? Sim, vai sempre acontecer. Sempre que você multiplicar pelo conjugado, você vai acabar saindo fora dessa parte imaginária e ficando aqui, ó, com uma parte imaginária só em cima, que é mais simples de entender.